Eu sou a Daiane Dezembro do canal Posso Tocar e hoje eu tô aqui com o quadro Na Trilha da Música. É aqui que eu trago dicas e estratégias para que você possa superar suas dificuldades ao longo da sua caminhada musical e então possa trilhar um constante caminho de evolução e de crescimento musical. E por isso, hoje eu trouxe o tema Eu não consigo entender partitura, me dá medo, me dá um pouco de pânico, eu não sei o que eu faço quando eu pego a partitura, eu prefiro não pegar a partitura na mão. Já passou por essa situação? Sabe que isso é uma questão um tanto quanto recorrente entre os estudantes de música e daqueles que estão muito acostumados a tocar de ouvido, que preferem tocar de ouvido e mesmo às vezes sentindo vontade de aprender partitura, tem um certo bloqueio, tem um certo receio e não conseguem assim se identificar com a partitura, não conseguem sentir tranquilidade, não conseguem sentir prazer. Pois eu escolhi esse tema para trazer para você porque a partitura de fato não é um bicho papão, não é um bicho sete cabeças, não tem por que ser algo assim tão aparentemente super estranho e que você se sinta completamente desconfortável. Porque, gente, o que é a partitura? A partitura é um sistema de notação do som, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia musical, que a gente toca, que a gente se expressa musicalmente, é a notação, é o registro daquilo. A partitura se assemelha em muito com o processo da escrita mesmo, do português, da língua. Pensa, você fala, você verbaliza e você tem a total capacidade de ler um texto. Você está acostumado com aquele processo de registro gráfico das palavras que você fala no seu dia a dia. E tanto falar quanto ler um texto é algo que está muito relacionado, está de forma natural para você, não é? No seu dia a dia. A partitura é a mesma coisa. A partitura ela deve vir com esse caráter de tranquilidade, ela deve ser a leitura dela, assim como a improvisação, o tocar de ouvido, deve ser algo que faz parte de uma mesma face, que é de fazer música. Então, quando nós temos essa resistência, essa insegurança, esse desconforto em relação à partitura, isso está por um problema muito forte na sua formação, no seu processo de tomar consciência e de se alfabetizar musicalmente. Alguma coisa aconteceu ali no meio do seu processo de alfabetização musical que não se formou de forma adequada, ele veio sendo construído um tanto quanto com vários buraquinhos, com várias lacunas e foi te deixando completamente inseguro. Sem contar que há uma questão assim também que eu percebo e é uma realidade que músicos, que estudantes de música que têm um bom ouvido, que desenvolvem um bom ouvido, geralmente tem uma grande resistência com a partitura, nem quer a partitura, porque tem uma facilidade muito grande no ouvido, então tira a música de ouvido muito fácil e nem pega a partitura. E aí sim, acaba criando essa muleta no ouvido, no sentido de não querer aprender a ler. Pega o ouvido como uma muleta para ancorar o seu desenvolvimento musical e afastar a possibilidade da leitura. E a gente tem que ter um ponto muito importante assim a conversar aqui. Algumas pessoas, há uma velha discussão assim, algumas pessoas falam, para ser músico de verdade, você tem que saber ler. Se você não souber ler, você não é um músico de verdade. E outros falam assim, o que adianta? O que adianta saber ler e só sabe ler também, não tem nada, não toca nada de ouvido, não improvisa, não tem criatividade, se tirar a partitura da frente não faz nada. Então existe essa velha e recorrente discussão no meio musical do que caracterizaria um bom músico de verdade. E olha, eu acho que ficar discutindo e polarizando essas duas questões é uma perda de tempo, porque um músico completo, um músico que tem uma alta habilidade instrumental e uma alta habilidade musical, ele se realiza nas diferentes faces da música. Ele tem tranquilidade para ler partitura, ele tem tranquilidade para tirar músicas de ouvido, ele tem tranquilidade para tocar, ele domina o instrumento dele, ele tem tranquilidade para improvisar. Então não existe dessa de você falar assim, não sabe ler, não é músico de verdade. Não é bem assim, porque a leitura, ela não ocupa o pedestal, o ápice das habilidades musicais, da qual se você não tiver, então você não é um bom músico. Assim como o tocar de ouvido também não está ali no ápice, no topo das habilidades musicais, sem a qual você não é um bom músico. Não existe isso. O que a gente deve sempre buscar é um equilíbrio
cérebro e a maior possibilidade de desenvolvimento das várias habilidades, seja de leitura, seja de tocar de ouvido, seja de improvisar. Então, não existe essa questão de ficar polarizando, assim. É uma perca de tempo totalmente. A gente tem que se afastar disso, assim, porque rejeitar ao aprendizado da leitura musical faz com que a gente perca algumas oportunidades ao longo da nossa vida musical. Se você rejeitar isso, eu não quero ler, não quero desenvolver, faz você perder oportunidades. Mas nem sempre as pessoas rejeitam. Algumas rejeitam, algumas não querem por um trauma que já tem, mas outras têm um certo pesar, assim, que gostariam de aprender a ler, mas não sabem o que fazer, começa a ficar totalmente perdido, se sente com um monstrinho ali na frente, que não sabe o que fazer com aquele monte de bolinha pulando ali. Então, nem sempre as pessoas estão só rejeitando. Às vezes elas gostariam, mas não conseguem entender esse código. E é por isso que eu te digo, é um processo de alfabetização musical. Se você foi alfabetizado, bem alfabetizado na língua portuguesa, ou em qualquer outra língua que você domine, se você aprendeu a juntar sílaba por sílaba, aliás, letra por letra, formou a sílaba, depois sílabas por sílaba, formou as palavras, e aí você aprendeu a organizar as palavras, e agora você profere frases, você lê frases numa boa. Isso tem que acontecer na sua parte de leitura musical. Você tem que começar do beabá, da mesma forma que começou na língua portuguesa, juntando letrinha por letrinha, então aprendendo nota por nota, aprendendo a organização toda ali da parte da partitura, de como que isso se solidifica, como que isso se escreve, como que isso se organiza, que relações ela tem, desde o beabá, ao ponto de você ter a mesma facilidade que você tem para leitura. Abre uma partitura e lê. Agora, a gente vai conversar aqui ao longo dessa nossa aula sobre outros aspectos que estão envolvidos ali numa boa leitura musical. O fato é que, quando nós lemos, nós temos alguns benefícios muito bons, que a gente consegue se comunicar com os diversos instrumentos, com os diversos músicos, nas mais diferentes linguagens técnicas, instrumentais, porque a partitura ela é universal para todos os instrumentos. Então, o fato de você saber ler, você entende. Você pega uma partitura de violino e você é capaz de tocar essa música que é de violino, você toca no teu instrumento, mas o meu instrumento não é violino. Mas você é capaz, você transporta essa escrita do violino para o seu instrumento. Lógico que há especificidades de escritas em questões técnicas de cada instrumento. Vai ter alguns símbolos gráficos próprios para a escrita do violino que não vão ter nas partituras para saxofone, por exemplo. Sim, mas essas especificidades são pontuais. O principal, o grande alicerce, o grosso da informação musical ali, ela é comum para todos os instrumentos musicais. Então, esse benefício de você conseguir se comunicar com diversos instrumentos, de você conseguir registrar músicas que você compõe, de você conseguir dialogar. De repente, você está lá com a tua banda, você fala, eu tive uma ideia para sua introdução, aí você escreve o solo para o guitarrista. Esse tipo de linguajar, de facilidade na comunicação, abre portas, inclusive, para questões de trabalho. Muitas vezes, músicos ganham e ganham bem por ter facilidade de leitura, porque os estúdios contratam eles para eles gravarem coisas que estão escritas, eles acabam tendo a oportunidade de pegar cachê ali, vai tocar em eventos, vai fazer participações em outras bandas, porque ele tem facilidade de leitura, os arranjos estão prontos, então o contratante prefere pagar para um músico desse porque diminui as horas de ensaio, não precisa ficar ensaiando tanto, porque não precisa ficar decorando tanto. Enfim, são alguns benefícios que se abrem para quando a gente está com a linguagem da partitura bem resolvida em nós, e a gente não pode negar isso, entendeu? Agora, um ponto a ser falado é, por que as pessoas, e talvez seja o seu caso, por que há essa resistência, essa dificuldade em entender o processo da escrita musical, de transformar isso em som? Por quê? Porque quando a gente olha para uma partitura, ela vem lá com um monte de informações de cara. São várias e várias camadas de informação musical. E quando nós não tivemos um bom processo de alfabetização musical, esse monte de informação causa pânico realmente. Você não sabe o que você pega primeiro. Você não sabe se
se você presta atenção na altura da nota, no nome da nota, na afinação, no ritmo que você toca ela, aonde ela é executada no teu instrumento, na parte técnica, como que você põe sua mão no seu instrumento, como que você coordena ali a articulação da sua língua. Você não sabe o que você pensa primeiro. E no fim, você não pensa em nada e não consegue. Você fica travando e não sai do lugar. Entender o processo da escrita musical pressupõe a gente olhar esse monte de informação e dissecar essas informações. Você vai começando a separar essas informações em camadas diferentes, porque são camadas. Imagina, é mais ou menos como se você visse um bolo pronto. Quando você vê um lindo bolo de festa, né, um bolo grande de festa, imponente, esse bolo, ele tá ali pronto, com todos os ingredientes, com toda aquela apresentação bonita dele, mas ele não nasceu assim. Ele foi concebido em camadas. Então, primeiro se fez a massa, depois se fez o recheio, depois pensou na cobertura, aí então se pensou em como montar ele, corta no meio, põe o recheio, põe outra parte, põe a cobertura, depois como que faz o acabamento, e você encontrou ele ali pronto na hora que você viu o bolo, não é? Pois é, mas existem camadas de organização e de preparação desse bolo para que na hora que ele se apresente como um todo, você extraia uma única informação. As partituras, resguardadas as devidas proporções, são assim também. São camadas de informação musical que estão uma sobreposta na outra e que depois, no todo, trazem um grande resultado, uma grande transformação sonora. Você transforma aqueles símbolos em sons. Só que quando você olha para tudo aquilo, você tem que ser capaz de enxergar essas camadas com naturalidade. E a primeira camada, que é a base de tudo e que, se não tiver correta, desestrutura toda a nossa leitura, é a camada rítmica. Quando a gente olha para uma partitura e não consegue entender a organização dela em células rítmicas, como que ela está organizada de acordo com os pulsos, com a fórmula de compasso, essa é a primeira, esse é o alicerce. Quando você já não consegue pegar essa primeira informação e trazer para você um campo de significância, você pega o pulso e você começa já a organizar aquela leitura dentro de um pulso, quando você já não sabe fazer isso, todo o resto desanda. E olha, os pesquisadores comprovam que cerca de 70%, eu já falei essa estatística em outros vídeos aqui do canal, e é fato, 70% das pessoas que têm problema de leitura, os problemas estão acerca de uma incapacidade de leitura rítmica, de absorção, de compreensão da camada rítmica. O alicerce, o primeiro de tudo, porque as melodias, elas têm uma nota, uma altura, que você vai se preocupar com a afinação, sim, mas isso pertence à camada melódica, que está assentada sobre a rítmica. Se você lê a nota, o nome da nota, se preocupa com a afinação e não amarra isso no alicerce da célula rítmica, da organização rítmica, a tua melodia soa completamente instável. Você não consegue, você toca, às vezes você vai estar lendo uma partitura de uma melodia conhecida, você não reconhece, você fala, não estou reconhecendo a melodia. Por quê? Porque você não está amarrando isso numa pulsação, no sentido de organização rítmica. Quem traz a organização é a camada rítmica. E aí, quando você vai expandindo essas informações para a próxima camada, a camada harmônica, quando você tem que olhar ainda os acordes e tem que coordenar melodia no teu instrumento e pensar essa melodia sobre acordes, se é que o teu instrumento é harmônico, e aí você tem que coordenar as duas coisas, piora, porque se a melodia já está sem chão do ritmo, ao ter que ficar pensando nos acordes ao mesmo tempo, piora, porque você não tem automatismo nas outras anteriores. Entende o que eu tô falando? Então, o grande bicho papão na hora de você começar a entender e olhar para a partitura e não conseguir, é porque esse trabalho de alfabetização, de formação assim, não foi bem feito. E aí você tende a achar que partitura é coisa para pianista, porque pianista é que está acostumado a ler aquelas coisas bizarras, cheias de nota, deixa que os pianistas lê. Tem essa brincadeira também, né? Pianista que lê partitura, tá ótimo, pianista lê partitura. A gente faz música para valer de ouvido. E isso não tem nada a ver. É porque
Os pianistas que têm facilidade, tem pianistas que não têm facilidade, tá bom? Para ler partitura. Tudo depende do ambiente de educação musical, de alfabetização que foi desenvolvido com aquele pianista. Tudo depende do repertório que ele toca. Se ele é um pianista que toca muito repertório erudito, repertório clássico, ele lidou com a leitura desde o começo do ensino musical dele. Então, e se foi um processo muito bem feito, ele foi ganhando naturalidade. Ele faz com a partitura o que ele faz com a leitura de um livro. Simplesmente abre e lê. Mas isso que ele faz não é algo superdotado ou pertencente aos pianistas. É algo que deve ser estendido e que é estendido a qualquer músico. Pense você nos músicos que você conhece, que são sua referência, seus modelos, aqueles músicos que você admira do teu instrumento, eles também não são capazes de ler? Possivelmente sim, e não é algo superdotado, é algo que se vai desenvolvendo com naturalidade, porque a partitura não é algo para, só alguns conseguem, não é, assim como a leitura de palavras não é. Se fosse assim, poucos de nós seríamos alfabetizados, e esse não é um padrão. Mas assim, Dani, como que eu faço então? Eu tenho que melhorar a minha leitura, mas como que eu faço? Da onde eu parto, sabe? Como é que eu vou fazer para resolver essas questões? Eu fico engasgando, eu não consigo. Um grande ponto, assim, de angústia, talvez para você que está assistindo isso e para as pessoas que não conseguem resolver essa dificuldade na capacidade de leitura, esse grande ponto de angústia é realmente ficar sentindo que trava e não sai do lugar, sabe? Você enrosca, fica enroscando em alguns lugares, você lê alguns lugares bem e outros você enrosca. Tem pessoas que não conseguem nem começar a ler, mas tem outras que conseguem e ficam enroscando. O grande ponto ali é que você precisa desenvolver um processo de estudo musical que saiba se autocorrigir. Mas para a gente saber se autocorrigir, a gente precisa primeiro saber se autoavaliar. Você precisa conseguir reconhecer se o que você está fazendo está certo ou não. E como que você consegue avaliar se você está certo ou não? Como é que você vai conseguir avaliar? E depois, como é que você vai conseguir propor uma correção para você mesmo se você não tem um nível de maturidade musical que é capaz de se afastar da situação, você se afasta daquilo. É mais ou menos como se você... Olha, a tia Dani cheia de histórias, né? É mais ou menos como se você se tornasse duas pessoas. O aluno que está ali treinando a partitura que está lendo e do seu lado você mesmo sendo o seu professor, olhando e analisando, e aí com um nível de maturidade musical maior, consegue focar exatamente e consegue perceber o que está errado e como se autocorrigir. Como você consegue se dividir nessas duas pessoas se você não tem um nível de maturidade musical que é proporcional ao que um professor teria? Não tem como, você fica refém de ficar engasgando e não consegue. Você fala, não consigo sair desse lugar, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. Isso é natural, só que isso tende a diminuir quando você nutre a tua habilidade musical. O fato de você nutrir a tua habilidade musical, e isso é diferente de nutrir a habilidade instrumental, quando você é capaz de olhar para a música e entender ela de forma muito mais aprofundada como uma linguagem musical. Quando eu falo em nutrir habilidade musical, a gente precisa entender que isso pressupõe criar alicerce para entender a música de forma ampla e não apenas o nosso instrumento, porque nutrir habilidade instrumental é desenvolver cada vez mais a capacidade técnica, dominar o nosso instrumento, resolver problemas técnicos. E a gente tem que ter essa dimensão. Porém, ficar com o olhar focado apenas nas questões técnicas é um engano. Às vezes a gente acha que não está conseguindo ler aquela partitura ali porque a gente não consegue tocar ainda direito o nosso instrumento. A gente precisa evoluir, precisa fazer mais escalas, precisa treinar outros exercícios virtuosísticos porque eu não consigo ali. E muitas das vezes as questões técnicas, os problemas técnicos, eles são resolvidos por uma questão
fora do instrumento, uma questão musical, uma questão que veio de uma habilidade musical muito mais nutrida, de uma habilidade musical onde você ganhou maturidade musical para se afastar daquela posição de aluno, olhar para aquela situação, para aquela partitura e olhar para ela e falar assim: eu já sei porque eu estou engasgando, não é porque eu talvez não saiba fazer escala, preciso aprender a fazer, minha mão precisa fazer escala, precisa aprender a fazer escala do ponto de vista técnico, mas sim porque eu não estou reconhecendo que aqui, por exemplo, nesse trecho, tem uma estrutura fundamentada numa escala de tons inteiros, eu não estou sabendo fazer isso aqui, mas é tom inteiro. Ah, deixa eu entender esse pensamento do compositor. Ah, entendi, ele está improvisando a célula aqui da síncope e é muito estranho. Você começa a olhar para a partitura e enxergar o que está sustentando ela por trás, o que sustenta ela musicalmente. Você olha para ela de forma muito mais ampla. Você olha para ela como se você estivesse submetendo ela a um exame de raio-x. Você enxerga o que está ali dificultando a tua leitura. Você só consegue fazer isso quando você nutriu a tua habilidade musical. E nutrir a habilidade musical pressupõe estudar e vivenciar conteúdos de teoria, de harmonia, de percepção. Você precisa aprender tudo isso e vivenciar, ensinar o seu corpo a sentir tudo isso, para que depois você olhe para o instrumento, olhe para a partitura, pare de brigar com ela e saiba se autocorrigir. Você analisa e tem um estudo de autocorreção. Eu já fiz uma videoaula aqui, disponibilizei no canal, onde eu trago um exemplo prático disso que eu estou falando aqui. Então, se por um acaso você está assistindo esse vídeo agora pelo canal do YouTube, já vai aparecer aqui em cima para você um card para você clicar e ir direto assistir essa videoaula, onde eu demonstro na prática isso, sabe? Esse exemplo de nutrir a habilidade musical, resolver uma questão técnica fora do teu instrumento. Se por um acaso você está vendo essa videoaula não pelo YouTube, pelos nossos outros canais, é só você entrar no nosso canal do YouTube e procurar essa videoaula ou deixar aqui nos comentários aqui embaixo que você quer ver e eu te mando o link para você ver essa aula de forma direta para você assistir, tá bom? O fato é que você precisa mergulhar profundamente na música, precisa mergulhar para que você tenha autonomia, para que você não dependa de ter um professor do seu lado o tempo todo para que ele socorra, mas para que você consiga ser mais autônomo, para que você conquiste maturidade musical e possa ter essa sua personalidade que eu brinquei de ser o seu próprio professor. A gente só consegue fazer isso quando o nosso nível de maturidade musical está maior. Quando ainda nós estamos na infância, digamos assim, na infância do nosso desenvolvimento musical, a gente não consegue, a gente simplesmente foca no problema e não consegue focar na solução, a gente não consegue ter ideias, insights para ter uma correção, um estudo que autodiagnostica o problema e traz correções, traz sugestões de correções. E aí você fica cada vez mais trazendo aquela ideia de que a partitura é um bicho-papão, que você, não quero não, vai. E aí, ou então, queria tanto, mas não consigo, não é pra mim. Fica nutrindo essas ideias que não são a realidade. Até porque, veja, gente, como eu falei, a partitura, ela não tá ler partitura não é uma habilidade que está no topo das nossas habilidades musicais, é aquela assim a qual a gente não é um bom músico para valer. Não, porque se a gente cristaliza essa ideia também, sabe, a gente tende a cometer alguns equívocos, onde a gente se apoia tanto na leitura de partituras que a gente deixa de desenvolver capacidades importantíssimas, como improvisar, como registrar suas próprias músicas, como fazer um arranjo diferente, porque a gente às vezes aprende a ler partitura e a partitura, dependendo do gênero musical a que ela corresponde, ela grafa tudo, exatamente tudo que você deve tocar. No universo da música erudita, da música clássica, é assim, tá tintim por tintim ali do que você deve tocar, e você fica tão dependente do tintim por tintim que tá ali para ser tocado, que essa marra tola em você, e você nem percebe, tola em você a capacidade da criatividade. Improvisar é desenvolver criatividade, autoexpressão, se expressar com a música.
Consequência, você pega uma partitura que tem lá uma linha melódica com alguns acordes e você não consegue criar um próprio acompanhamento. Como que eu vou fazer para criar aqui um acompanhamento para esses acordes? Será que eu dedilho esses acordes? Que batida será que eu faço? Como que eu vou fazer o fingerstyle? Não está escrito, será que eu faço? Como que eu posso fazer uma coisa diferenciada aqui, vou fazer uma versão minha dessa música, eu vou criar um novo ritmo para essa música? Você não consegue, você perde a oportunidade essencial que todos nós devemos desenvolver por meio da música, que é de trabalhar a criatividade. E a criatividade anda do lado da improvisação, anda lado a lado. Então, cristalizar essa ideia de que a partitura também é o suprassumo das habilidades musicais, faz a gente poder cair nesse erro de ficar extremamente dependente e perder o outro lado da criatividade, perder o lado importantíssimo de tocar músicas de ouvido, de tirar músicas de ouvido e de ser capaz de escrever essas músicas. Veja, tem muitos alunos, estudantes de música, até profissionais, que leem partitura muito bem, mas não conseguem tirar a música de ouvido e transformar isso em partitura. Pode ser até, imagina uma situação que eu acho até um pouco mais grave, entre aspas. Alguém tira de ouvido para ele, alguém mostra quais são as notas para esse músico, para esse aluno, e ele ainda assim não consegue escrever na partitura. Mas ele sabe ler a partitura muito bem, mas ele não consegue pegar aquelas notinhas que alguém tirou para ele e transformar em partitura. Ele não sabe fazer o processo inverso. Por quê? Porque, na verdade, ele não entendeu como que funciona a estrutura, o processo da escrita musical. Essas informações em camadas que eu comentei, ele não entendeu, ele aprendeu de forma robótica, ele aprendeu a olhar uma notinha e talvez ele tenha aprendido aquilo que muitos também fazem, que é, deixa eu escutar a música e ver como que é, aí decora como que é e usa a partitura só para lembrar, porque na verdade decorou, tem um baita ouvido, às vezes nem sabe, decorou como que é, aí olha a partitura e não tá decifrando ela para valer, não tá extraindo dela a leitura rítmica correta, a afinação correta, a preocupação harmônica de fazer um novo encadeamento. Ele simplesmente pega ali a informação que ele tinha decorado de como que era, ele ouviu a gravação antes para conseguir tocar. É mais uma muleta. E isso confirma que houve um processo de mecanização da leitura. Não entendeu como que ela realmente está organizada dentro das camadas de informações musicais. Ou seja, o processo de alfabetização foi deficitário. É por isso que é muito importante que a gente venha a nutrir a nossa habilidade musical. Desenvolver um alto nível de domínio musical pressupõe nutrir a habilidade musical e nutrir a habilidade instrumental. As duas coisas têm que andar junto o tempo todo. Ficar com o olhar focado apenas em habilidade instrumental ou apenas em habilidade musical, entendendo a música como uma linguagem, mas não tendo condições de saber fazer essa linguagem se tornar algo expressivo, não saber tocar, não saber dominar um instrumento tecnicamente falando, ambas as coisas te tornam, para mim é isso que te torna um músico incompleto. Não é o fato de saber ler ou de tocar de ouvido, não, entendeu? Agora, quanto tempo que demora para uma pessoa aprender a ler partitura bem, para valer? Talvez se você estiver aí me ouvindo e surgiu essa questão assim, quanto tempo que demora? Não há uma resposta única para isso. Cada pessoa tem um tempo, cada aluno tem o seu próprio tempo. É como se a gente quisesse falar, quanto tempo demora para uma criança aprender a ler e ser alfabetizada? Não existe um padrão único. Cada criança, umas aprendem mais rápido a ler, outras aprendem um pouquinho mais demorado, mas todas aprendem. E é a mesma coisa para nós lermos a partitura. Cada um tem seu tempo, mas todos aprendem. Existe sim, assim como existe uma organização nas nossas escolas, as séries, né? Não existem as séries na escola, e aí você espera que em tal série a criança já esteja tão estimulada na alfabetização que ela já comece a ter um pensamento. Existe essa organização, existe essa consciência didática. Em cada série tem etapas que já se espera de desenvolvimento de evolução musical. E isso também existe dentro das etapas de progresso e evolução musical na música, tá? Se espera que depois de algum tempo, de um semestre, por exemplo, no estudo
de forma sólida, consistente, formando camadas mesmo. Se espera que após um semestre o aluno já esteja conquistando tranquilidade, naturalidade em pegar as primeiras camadas, a camada rítmica, a camada melódica. Ele já esteja com tranquilidade nisso aqui. E lógico, a gente tem que lembrar que a leitura musical, ela não demanda apenas questões de compreensão musical, de habilidade musical. Demanda também o tempo necessário para o nosso corpo ser formado tecnicamente. Por quê? Ler bem demanda uma correlação entre compreensão da estrutura musical e informação neurológica, o cérebro transformar isso em movimentos e tornar isso cada vez mais automático. Por quê? Porque é assim que acontece, você tem que transformar aqueles símbolos em gestos e isso demanda uma coordenação motora a ser desenvolvida. Então, o seu corpo precisa de um tempo para também desenvolver-se tecnicamente no instrumento e para que o cérebro conquiste a coordenação motora fina ou grossa, necessária para dissociar partes, né? Para você aprender a fazer essa mão fazer uma coisa, essa mão aprender a fazer outra. Às vezes o pé, como na bateria, enfim, outros instrumentos que usam o pé aprender a fazer outra coisa. Então existe um tempo natural de dissociação, de coordenação motora do corpo, até que isso se automatize. Quanto mais a gente treina a leitura, mais também nós estamos oportunizando a automatização desses reflexos aqui. Agora a gente precisa entender que demanda um tempo. É por isso que eu falo que nutrir a habilidade musical deve andar junto com nutrir a habilidade instrumental, para formar os reflexos aqui, tá bom? Para que depois o seu cérebro já entenda como deve soar e que a sua mão faça. Para que você olhe aquele monte de símbolos, você sabe como aquilo deve soar, você já está entendendo, já está conseguindo sentir o pulso, já está pensando nas células rítmicas, está pensando nas estruturas das notas, você reconhece o acorde que está ali, mas se a sua mão fica travada, ela vai gastar um pouco mais de tempo para aprimorar você, a pessoa vai gastar um pouco mais de tempo, vai levar um pouco mais de tempo para se aprimorar na capacidade de leitura. Por quê? Porque está com uma defasagem na questão técnica, ela precisa ser formada, precisa ser impulsionada na questão técnica, para as duas coisas andarem juntas. E existe um outro ponto também. Quando seria o melhor momento para a gente começar a aprender partitura, Dani? A gente tem que começar a aprender partitura logo no começo? A gente está estudando música, tem que começar a aprender partitura? Ou não, não precisa? A gente deve começar sem partitura? E olha, a resposta dessa questão também é uma resposta que contempla universos diferentes. Talvez a palavra certa não é universos, depende. Por quê? Existem metodologias, abordagens, idades e que são diferentes, alunos diferentes. Não existe essa coisa, sabe, um único padrão. Algumas metodologias, o ensino tradicional, começam com a partitura logo desde cara. Mas mesmo na metodologia tradicional, quando nós estamos iniciando uma criança de 5 anos, de 4 anos da música, essa partitura que é trazida para a criança é completamente diferente de uma partitura que é trazida para um adulto que vai fazer aula do instrumento pelo ensino tradicional. O ensino é o mesmo, mas as abordagens são diferentes. Por quê? Porque a faixa etária é diferente, a idade é diferente, as necessidades cognitivas de cada um desses alunos, de acordo com a sua faixa etária, é diferente. Não dá para você trazer a mesma abordagem. Então, por outro lado, existem abordagens, existem metodologias como o ensino Suzuki que não coloca a partitura logo de cara, não coloca mesmo. O ensino Suzuki desenvolve todo o aprendizado técnico e instrumental por meio do desenvolvimento da habilidade do ouvir, do ouvido. Todos os alunos, sejam crianças de 4, 3, 5 anos ou adultos, todos eles que começam a estudar na metodologia Suzuki, todos começam a tirar as músicas de ouvido desde sempre. Vai desenvolvendo um baita ouvidão, enquanto vai nutrindo a habilidade instrumental e depois, no segundo momento, desenvolve e conquista a capacidade da leitura, porque o Suzuki parte do mesmo pressuposto como nós temos no aprendizado da nossa língua materna. Suzuki, ele
pressupõe trazer para a sala de aula aquilo que nós fazemos quando nós somos crianças, estamos aprendendo a nossa língua, a língua do nosso país. O que a gente faz? A gente fala primeiro, a gente fala muito. Quando a gente vai para a escola estudar e se alfabetizar, a gente já está falando a nossa língua. Essa mesma abordagem é a que é trazida para dentro do ensino Suzuki. Então, os alunos vão aprender a tocar o instrumento de ouvido, sem entender o que está escrito. Depois de um tempo, eles vão se alfabetizar e se alfabetizam. Da mesma forma, quando nós vamos para a escola já falando muitas vezes não, todo mundo vai falando para a escola, a não ser que tenha algum probleminha, algum comprometimento cognitivo. Do contrário, vamos todos conversando, vamos lá, crianças, serelepes, brincando, conversando e depois vamos nos alfabetizar. Essa é a abordagem do ensino Suzuki. Então, o Suzuki trabalha com o ouvido primeiro e depois a partitura. O ensino tradicional já traz a partitura logo de cara e, infelizmente, nem sempre trabalha o ouvido. E esse, para mim, é o problema. O problema, para mim, não é trazer a partitura logo de cara, é não colocar o ouvido, desenvolver essa importante habilidade, como nós já falamos ao longo dessa nossa aula aqui, onde nenhuma das duas são topo, sabe? Nenhuma ocupa o pedestal, nem a habilidade de leitura, nem o ouvir. São os dois. Essas duas devem caminhar junto, ao lado das outras habilidades, como improvisação, como tocar bem o teu instrumento, como tocar de memória, enfim, habilidades que nos trazem uma formação um pouco mais aprofundada, um pouco maior, maior, né? Uma habilidade maior, algo mais amplo de consciência e de domínio da música como uma linguagem. Portanto, a partir dessa nossa conversa aqui, eu quero que você tenha a consciência de que partitura não é um bicho de papão, não é um bicho assim de 7 cabeças que faz você não saber por onde começar. Quando você se posiciona diante de uma partitura e não sabe por onde começar, eu te digo, você tem que começar a nutrir a tua habilidade musical, você tem que ter condições de olhar para esses símbolos e transformar todos eles em sons no seu corpo primeiro. Você tem que olhar e tem que ser capaz de solfejar, de entender esses sons que estão ali no seu corpo, porque uma vez que você faz isso no seu corpo, depois você projeta isso para o seu instrumento. Você consegue projetar isso com naturalidade, porque você já projetou no seu corpo primeiro, então você já estava transformando grafias em sons. Você tem que nutrir a tua habilidade musical com paciência. Se você é um músico que tem essa dificuldade de leitura e já toca pra caramba, o que você precisa mais e, sobretudo, é paciência com você mesmo. Porque o que eu percebo com pessoas que já tocam pra caramba e não conseguem ler, é porque elas não têm paciência com elas mesmas. Elas não têm a paciência do beabá. Sabe do beabá que eu falei? De você juntar B mais A, vai dar Bá, começar do começo? Não tem. Você precisa ter paciência nessa construção do beabá, na certeza de que persistindo diariamente, um pouco por dia, numa formação sólida, buscando uma metodologia que vai te ensinar a construir isso, essas informações camada por camada, você vai se desenvolver de uma forma bem mais rápida do que você imagina. E se você está querendo começar a entender e não teve ainda essa oportunidade, então seja bem-vindo ao nosso canal, porque aqui a gente traz diversas dicas. Inclusive, eu tenho um e-book que eu lancei e que está disponível, que você pode fazer download a qualquer momento. Esse e-book eu trago os 10 passos ali, em 10 passos básicos para você começar a entender a leitura de partituras. Então, por ele, você já começa a ter um start, um pontapé inicial para ir e se avançar ali, se desbravar, se entregar nesse conjunto de sinais. Mas veja, não basta apenas entender a teoria, a harmonia, os conteúdos teóricos. É preciso vivenciar cada um deles, tá bom? Entender teoria só pela teoria não vai garantir que você consiga fazer o teu corpo realizar tudo aquilo. O seu cérebro entende, o seu cognitivo já entendeu. Você estuda teoria, o seu cognitivo já entendeu, o seu cérebro já entendeu. E na hora de fazer? E por que não faz? Porque não adianta apenas ler teoria. É o corpo que tem que vivenciar, tem que ser praticado. Você tem que sentir no corpo tudo isso. Senão não acontece tão bem, ok? Mas com esse nosso bate-papo, eu espero que você tenha criado coragem, esperança e se sinta disposto a ir a fundo para desenvolver essa habilidade que é tão
rica de oportunidades para nós, facilita muita coisa e ela não deve ser uma muleta para você não desenvolver o seu ouvido, muito pelo contrário, ela deve ser apenas um facilitador no teu dia a dia musical e não tem que ser um bicho de sete papão, não tem mesmo. E por acaso, se você estiver sentindo muita dificuldade nisso, deixa aqui nos comentários, eu quero ver como que eu posso te ajudar mais e mais. Escreve aqui porque eu quero saber exatamente o que te atormenta, compartilha comigo, porque assim a gente consegue trazer cada vez mais conteúdos que atendam às suas necessidades práticas do seu dia a dia musical. E se você gostou desse conteúdo e dessa videoaula, compartilha com seus amigos, compartilha com seus contatos, com seus alunos, enfim, com seus colegas músicos, aquelas pessoas que você sabe que vão gostar, que vão aprender bastante. Então, leva para cima e para baixo. Curte o nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações das próximas videoaulas e eu espero teu comentário aqui embaixo, tá bom? Para que eu possa te responder e te ajudar cada vez mais. A gente se encontra nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e fui!